Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, mãe. Para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, 2 de abril de 1900. Jesus julga não segundo as obras que se fazem, mas segundo a vontade com que se obra. Esta manhã sofri muito pela ausência de meu amado Jesus, mas ele recompensou minhas penas, satisfazendo um desejo meu de querer saber uma coisa que há muito desejava. Não, então já é complicado isso aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Recompensou, ela estava sofrendo muito. Aí as penas dela, ela estava sofrendo muito, mas por outro lado, ela ficou sabendo de uma coisa que ela desejava muito saber e Jesus deixou ela saber. Então, pronto. Então, depois de ter girado e girado em busca de Jesus, e que agora o chamava com a oração, agora com as lágrimas, agora com o canto, pois talvez pudesse ficar ferido por minha voz e se deixasse encontrar, mas tudo em vão. Tenho repetido meus gemidos. A quem encontrava perguntava sobre ele. Finalmente, quando meu coração se sentia despedaçado e que não podia mais, o encontrei, mas o via de costas. E lembrando-me de uma resistência que lhe fiz, a que direi no livro do confessor, pedi perdão, e assim parece que nos pusemos de acordo. Tanto que ele mesmo me perguntou o que queria, e eu lhe disse. Então ela fez alguma resistência com ele, né? Então alguma coisa que ele queria que ela fizesse e ela não quis fazer. Ela resistiu, né? E ela ia falar isso para o confessor, no livro do confessor. Aí ela pediu perdão pelo que ela tinha feito e ele perdoou, né? Aí ela falou assim, perdoou. E tanto que ele me perguntou, o que você quer? E ela disse-me, diga-me para conhecer sua vontade sobre meu estado, especialmente o que devo fazer quando me encontro com poucos sofrimentos e você não vem. E se você vem, é quase como sombra. Então, não te vendo, meus sentidos os sinto em mim mesma. Meus sentidos os sinto em mim mesma. E encontrando-me nesta posição, sinto como se pusesse do meu, e não fosse necessário esperar a vinda do confessor para sair daquele estado. Meu Deus. E Jesus, sofras ou não sofras, venha eu ou não venha, teu estado é sempre de vítima, muito mais que esta é minha vontade e a tua. E eu julgo não segundo as obras que se fazem, senão segundo a vontade com que se obra. E eu, Senhor, Senhor meu, está bem como dizes, mas me parece que estou inútil e se perde muito tempo. E sinto um incômodo, um temor. E além disso, fazer vir ao confessor me atormenta a alma, que não fosse tua vontade. E ele, pensas tu que seja pecado fazer vir o confessor? E ela falou, não, mas temo que não seja tua vontade. E ele deve fugir do pecado, mesmo da sua sombra, mas do resto não deves preocupar-te. E se não fosse a tua vontade, em que aproveitaria estar assim? Gente, ela fica insistindo, né? Muito complexo mesmo esse comportamento da alma. Isso é o comportamento da alma, né? Não é que, como a Aline estava falando, não é que a gente fica criticando a Luísa, mas a gente vê
aqui o espelho da alma. Ela é um espelho que a gente se vê. A gente é tudo farinha do mesmo saco. E a gente não tem que aplaudir mesmo o comportamento humano. Isso aqui é totalmente humano, a alma humana é problemática, a vontade humana. Jesus falou e ela fica insistindo. Ah, mas aí se não for tua vontade? Ué, mas ele já falou que é a vontade dele. E aí, e tanto que ele lê a alma dela. Ela fica falando essas coisas aqui, mas é conversa fiada. É conversa fiada. Ah, mas e se não for? Ué, mas eu tô falando que é. Não existe se não for. Você tá falando uma coisa, mas lá no seu coração tem outra. Se na verdade você tá querendo que o confessor não venha. Tipo assim, né? Ela tava pensando nela. Aí ele falou. E ele, me parece que minha filha quer fugir do estado de vítima. Não é verdade? E eu, ficando vermelha, disse: Não, Senhor, digo isto pelas vezes que não me fazes sofrer e não vem me. Gente, me perdoa. Mas realmente é conversa fiada dela. Conversa fiada. A gente é sem vergonha, gente. A gente tem que admitir a natureza humana. Não, Jesus. Não. Não é bem assim, não, Jesus. Não é isso que eu tô falando. É mentira da gente. A gente é mentiroso. Sinceramente, me perdoa a palavra, mas a gente quer até se enganar. Conversa fiada. Realmente é conversa fiada. Não, não é bem assim, não é por isso. Gente, esse comportamento aqui, a gente já fez isso muitas vezes, por isso que a gente sabe, eu tô falando, a gente é farinha do mesmo saco. Sabe? A gente faz isso. A gente tem esse comportamento, a gente faz isso. Não, eu não tô falando, não é por causa disso, não. É por causa de. É sim, é porque que você tá. É com problema mesmo. A gente conhece ela porque a gente é farinha do mesmo saco. Se a gente vê esse comportamento dela aqui e sabe que ela tá com enrolação, com conversa fiada, é porque a gente também faz isso. Sabe? Claro que a gente fica se renunciando o tempo todo para não imitar, para não fazer isso, porque a gente tem esse conhecimento para não fazer, para fazer só a vontade de Deus, porque nossa inteligência está sendo alimentada o tempo todo e a gente quer não fazer nossa vontade, mas a nossa natureza é assim. Por causa do pecado, a gente herdou isso, essa desconfiança de Deus, esse querer colocar defeito nas coisas de Deus. A gente é assim, não tem o que falar. É isso, é a natureza humana. É que, não, não é isso, não é bem assim. Jesus é assim, não é bem assim. Eu tô falando isso, olha ela. Não, Senhor, não, não é porque eu não tô fazendo, querendo fazer sua vontade. Eu digo isto pelas vezes que não me fazes sofrer e não vens. De resto, faz-me sofrer e eu não me preocuparei. Uhum, tá. A gente sabe, gente, a gente conhece essa coisa que a gente tem. A gente conhece, sabe? Jesus também conhece muito mais do que todo mundo. Eu sei, você tá querendo sair do estado de vítima. Ele falou para ela. É bem complicado, né? A gente tem um ranço mesmo desse comportamento. E é um ranço não só do comportamento dela, mas do comportamento humano, que é nosso também. A gente tem que ter ranço. Se a gente vê isso aqui e não tiver ranço, uai, é porque a gente não entendeu o que é a vontade humana. Sabe? Tem que ter ranço mesmo, né? Ficar assim, nossa, a gente não pode falar isso, porque é a Luísa. Gente, isso é a natureza humana, não é Luísa, é a natureza humana. E a gente tem ranço, é da natureza humana, e a gente tem que ter mesmo. Não é pra gente lamber a vontade humana e achar ela bonita, bater palma pra ela. É pra gente achar feio mesmo, é pra gente correr disso. Jesus coloca, ele deixa a gente ver. Não para a gente achar bonito e falar assim, olha, que linda a Luísa. Não, é para a gente achar feio e não querer fazer igual. E ela também não quer que a gente faça igual ela. Ela não quer. Ela sabe muito bem, e Jesus deixou muito claro para ela, ela tem esse conhecimento muito profundo do que é a vontade humana, que foi corrompida no pecado, que faz a gente ter esse comportamento de desconfiar de Deus, de não dele falar uma coisa e a gente ficar desconfiando. O que que aconteceu lá no pecado original? Deus falou, não come, você comer vai morrer. Ah, não, mas não é bem assim.
Aí vem a serpente infernal e fala, e a gente fica questionando e acaba desobedecendo a Deus e comendo o fruto proibido. Sabe? É muito sério a gente não acreditar. Eu tava pensando nisso, essa aula da Nossa Senhora da escola me deixou assim bem pensativa. Várias coisas assim que eu fiquei refletindo com Jesus, né? E a gente não acreditar é muito sério. Não acreditar, porque ela é a rainha da fé. Tudo que Deus falava, ela acreditava. Tudo que ela sabia, ela acreditava, por causa, né, tudo lá que falou na escola. Esse não acreditar é muito sério, porque quando a gente não acredita numa pessoa, em tudo que ela fala, você desconfia do que a pessoa está falando, você não acredita, não dá crédito às palavras da pessoa, você acaba não fazendo o que ela quer. Não é isso que aconteceu no pecado original? Ficou desconfiando de Deus, desconfiando do que ele tinha falado. A serpente veio e falou: Ah, Deus falou que se você comer do fruto você vai morrer? Não, não é bem assim. Não precisa acreditar nisso. Na verdade, é porque ele queria, porque se ele sabe que se você comer, você vai ser como ele. E aí ela comeu, porque ela não acreditou, ela deixou de acreditar em Deus, no que ele estava falando, para acreditar na serpente infernal. Então, assim, é muito sério esse não acreditar, não dar crédito para o que Deus está falando, não acreditar, não ter essa fé no que ele está falando, não acreditar em tudo. Ele está falando, minha filha, se você sofre ou não sofre, não preocupa, não. Fica na sua. Tipo assim, fica na sua. Você tem que fugir do pecado. O resto, não te preocupe. Se você está sofrendo ou não. Eu não olho a obra, eu olho a intenção com que se obra. E você é vítima, independente se você está sofrendo ou não. Ele falou para ela, se você está sofrendo ou não, você é vítima. É igual, gente, quando uma pessoa, ele já explicou isso no livro do céu, em outro trecho. Ela é vítima, ela tem um ofício de vítima. E ela pensa assim, se eu não estou sofrendo, eu estou saindo da vontade de Deus. Não, ele falou para ela, não. Independente se está sofrendo ou não, você é vítima, não deixe de ser. Você não tem a intenção de estar vítima, sua vontade não é estar vítima, e a minha também. Então, se você está sofrendo ou não, você tem aquele ofício, aquele título de vítima. Não deixa de ser porque você não está exercendo o seu ofício. É um exemplo, um juiz. Um juiz. Pensa numa pessoa que ela estudou e foi nomeada como juiz. Ele até dá esse exemplo do juiz. E foi nomeada como juiz. Aí a pessoa tá, o juiz ele tem um ofício de julgar, de estar lá no tribunal fazendo um julgamento e julgando. Naquele momento que ele está ali no tribunal julgando, ele está exercendo o seu ofício de juiz, tá? Fazendo atos intrínsecos ali, bem de juiz mesmo, que é julgar e dar a sentença final. Mas você acaba o júri e ele vai para casa e ele está almoçando. Ele deixou de ser juiz porque ele não está julgando? Não. Ele tem o título de juiz que foi dado a ele. E enquanto ele quer ser juiz, enquanto o Estado quer que ele seja e não tira ele desse ofício, ele é juiz, independente se ele está de férias, viajando, se ele está dormindo, se ele está comendo, se ele está fazendo caminhada, se ele está até lá no tribunal, mas ele está na sala dele, conversando, tomando café, ele não deixa de ser juiz. Não é porque ele não está fazendo os atos ali intrínsecos ali, não sei se é essa palavra, o ato de julgar mesmo, ele não deixa de ser juiz. E a mesma coisa, a gente é mãe. Eu sou mãe. Eu estou agora trabalhando fora de casa. Eu não estou lá em casa dando almoço pro meu filho, trocando fralda do meu filho. Não usa mais fralda, mas pensa que ele usa. Dando banho no meu filho. Mas eu sou mãe dele. Se ele morrer, eu continuo sendo mãe. Se meu filho morreu, eu continuo sendo mãe. Não deixe de ser mãe porque meu filho morreu. Continuo sendo mãe. Então é isso que ele está falando. Você é vítima, independente se está sofrendo ou não, que o ofício da vítima é aplacar a justiça. É sofrer no lugar das criaturas, ficar diante da justiça para aplacar a justiça, sofrer no lugar das criaturas. Mesmo se ela não está fazendo isso, ela não deixa de ser vítima. Ele olha para a terra e tem uma vítima.
Só dela estar no posto dela livre, disponível para sofrer na hora que ele quer, ela já está aplacando a justiça, já está ali, ele já tem alma quando ele quer usar. Então não deixe, é a mesma coisa pra gente, a gente é filho da divina vontade. Você não deixe de ser porque você, não é assim pensar assim, eu sou filho, eu tô vivendo na divina vontade e tem um ato específico que faz para ser só se eu estiver fazendo coisas espirituais que eu tô na divina vontade. Não. Você está na divina vontade, é o que Deus quer. Ele falou, sofrendo ou não, é eu que marco a hora de, 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 de te partilhar meus sofrimentos. Não é a hora que você quer, é a hora que eu quero, não vai ser sua vontade, não a minha. E Jesus, aí ele falou, e a mim me parece que queres fugir. E é isso. Se Jesus está falando, parece que quer fugir, é porque quer. Porque ele só vê a verdade, ele é a verdade pura. Então, isso que ela está falando é enrolação. E a gente faz isso. Ah, não, Jesus. Não, não é bem assim que eu quis dizer, sabe, Senhor? Não é bem assim. Não foi bem isso que eu quis dizer. Não é assim. Ele sabe. E ele falou: a mim me parece fugir, querer fugir do seu posto. Além disso, você sabe que horas eu reservei para vir aqui e comunicar minhas dores? Se a primeira, a segunda, a terceira ou talvez a última hora? Por isso, distraindo-te de mim, ela estava distraindo dele. E esforçando-te por sair, ocupar-te-ás em outra coisa. Ela queria sair. Gente, ela estava querendo sair sozinha. Ela não queria que o confessor tivesse que o confessor ir lá tirar ela do estado lá de petrificação. Ele que ia, não é? Não era o confessor que ia lá tirar ela do estado que ela ficava rígida. Eu entendi que é isso, porque ela o que é isso? Esforçando-te por sair, ocupar-te-ás em outra coisa. Ela queria assim, ó o que ela falou, ó. É, Senhor meu, está bem, como diz, mas parece que estou inútil, se perde muito tempo. Eu sinto um incômodo, um temor. E além disso, fazer vir ao confessor me atormenta a alma que não fosse tua vontade. O confessor tinha que ir lá para libertar ela. E ela falando assim, já que eu não estou sofrendo e o senhor não vem, não precisa o confessor vir, eu posso me libertar sozinha? Não sei. Aí ela falou, ele falou para ela, se você ficar distraída e esforçando-te por sair, e eu vindo, não te encontrarei preparada, darei a volta e irei a outra parte. Nossa, meu Deus. E eu toda assustada, jamais seja, ó Senhor, não quero saber outra coisa senão a tua santíssima vontade. E ele permanece calmo e espera o confessor. Fica na sua, tipo assim. Fica na sua, esperando o confessor. Esperando o confessor, gente, esperando a vontade dele, ficando disponível, ficando abandonada na vontade de Deus. É isso que a gente tem que viver, ficar abandonado na vontade de Deus. Esperando, esperando. Calma, né? Vivendo a vida assim, à vontade de Deus, no abandono, né? Na vontade de Deus. Dito isto, ele desapareceu. Parece que me sinto aliviada de um grande peso por este falar de Jesus. Mas com tudo isto não diminuía em minha pena dolorosa quando Jesus me priva dele. Então ele deixou claro, ó, o confessor é minha vontade, fique em paz. O confessor vinha é minha vontade, fique em paz, né? Abandono em Deus, 9 de abril de 1900. Tendo recebido a comunhão esta manhã, encontrava-me no mar de amarguras, porque não via o meu sumo bem Jesus. Todo o meu interior me sentia inquieto, quando num instante se fez ver e me disse quase repreendendo. Então ela estava bem complicada, pertinente mesmo, porque ele lá no outro trecho ele já falou com ela daquele jeito, né? Colocou ela em seu devido lugar, porque ela estava querendo marcar a hora para ele vir, marcar o jeito, o jeito tudo, né? Falar o jeito que ele tinha que tratar. Ah, o confessor não precisa. Agora eu que vou mandar. Então, Jesus vai ser assim, ó. Quando eu não estiver sofrendo e o senhor não vem, aí eu que vou sair do estado e não preciso do confessor vir. Vamos fazer assim, Jesus? Eu que vou falar agora. E Jesus falou para ela, né? Foi e colocou ela no devido lugar, que é a vontade dele.
Aí eu vou marcar a hora pro senhor vir. O senhor tem que vir tal hora e ficar aqui o dia todo comigo. Eu que marco. É eu que sei, eu que marco. Eu que. A gente é assim, a gente quer a nossa vontade. Mas aí a proposta aqui é viver na divina vontade, é o martírio dos martírios, porque a gente é cheio de vontade, a gente é cheio de coisa, e a gente acha que o que a gente quer é lindo, o que a gente quer é o melhor, o que a gente quer é o mais perfeito, a gente acha isso, a gente é cheio de orgulho, de nariz empinado, a gente sobe nos tamancos, assim, muito fácil. Nossa natureza é terrível. Aí Jesus vai colocar ela no devido lugar, e aí de novo ele está aqui com a repreendendo. Você não sabe, você não sabe que não se abandonar em mim é um querer usurpar os direitos de minha divindade, fazendo-me uma grande afronta? É muito sério, né? Usurpar os direitos da divindade. Porque é ele que manda. E você quer mandar, você quer usurpar os direitos dele. Ele é Deus, o Criador. E você quer ser Deus. Você quer julgar o que é melhor, você quer dizer o que é melhor, você quer dizer para Deus o que ele tem que fazer. Você quer dizer para Deus o jeito que ele tem que te tratar. Você quer dizer para Deus o jeito que ele tem que hora que o confessor tem que vir. Você tem que dizer, você que tem que falar para Deus o que ele tem que fazer. A gente é assim, a gente é terrível. Usurpa os direitos de Deus, porque ele é Deus e é a vontade dele que deve reinar. Ele é o soberano. E a gente usurpa os direitos dele querendo colocar nossa vontade no trono e reinar. A gente quer uma formiga subir e tirar a coroa da cabeça de Deus e colocar na nossa. Imagina a situação. Tanto que um homem é orgulhoso. A gente quer pegar a coroa de Deus, colocar na nossa cabeça, o cetro de comando, tirar da mão dele e pegar e a gente decidir tudo. E a gente chega numa petulância tão grande que a gente quer decidir as coisas na nossa vida, na vida das pessoas, no mundo. Chega o ser humano a falar assim: esse aqui tem que ir para o inferno, esse aqui está condenado, esse aqui está salvo. Então você quer pegar o cetro de comando e mandar. E governar o mundo. Você quer governar o mundo. Ah, eu acho que a fome tem que ser assim que tem que ser tratado para resolver a situação. É assim que faz, é assim assado. Não sabe nada, gente. O homem não sabe nada, não enxerga um palmo na frente dele. E quer colocar defeito nas coisas de Deus e quer reinar. E quer falar o que Deus. E fala que Deus está errado. O sofrimento existe na terra, se existe, é porque Deus é ruim. Se Deus existisse, não existia o sofrimento. E quer julgar. E quer colocar defeito no que Deus faz. No jeito que é o mundo. É complicado o ser humano. Você quer usurpar os direitos da divindade. Por isso, abandona-te e aquieta teu interior todo em mim, e encontrarás a paz. E encontrando a paz, me encontrará a mim mesmo. Fica em paz. Fica em paz. Se abandona a minha vontade. Eu não estou aqui, aceita que é a minha vontade. E fica em paz. Se você ficar inquieta, você me perde. Porque você fica tão quieta, ele é o rei, ele é a paz, né? Dito isto, como relâmpago, desapareceu sem se ver mais. Ó Senhor, me tenha você toda abandonada e bem apertada em seus braços, de modo que não possa fugir jamais. De outra maneira, eu farei sempre minha escapadinha. Nossa, meu Pai eterno. Tô falando que a gente é terrível. Olha só. Me prende, Jesus, me prende. Porque se o Senhor não me prender, eu vou dar minhas escapadas. Se o Senhor não me prender, eu vou sair da sua vontade. Me força, faz eu ficar forçada. Não, gente, não existe isso. A gente tem que querer não sair da vontade de Deus. A gente tem que querer se abandonar. A gente não é escravo, a gente não é um robô. Se for para ser escravo, Deus não quer nada forçado. Seria uma coisa forçada. Me prende, Jesus. Me prende, faz uma coisa para eu ficar presa e não sair da sua vontade. Nem se eu quiser sair, nem se eu quiser sair, não tinha jeito. Como se eu tivesse assim, ó, eu tô aqui no palácio vivendo com Deus. Vamos pensar assim, um exemplo. Eu tô num palácio vivendo com Deus. E ele pensa que é um marido e uma mulher. Pensa que eu tô vivendo num palácio com um rei.
e ele fala que quer casar comigo, eu aceito casar com ele e vou lá morar no palácio dele. Mas eu falo para ele, ó, eu sou terrível, viu? Eu tô com muita vontade de sair daqui, desse palácio. Eu saí lá da onde eu tava, eu morava na favela. Eu morava na favela e você me trouxe pra cá e eu aceito casar com você. Só que eu tenho vontade, a minha vontade é voltar pra favela todo dia. Eu tenho vontade demais de voltar pra favela e ficar lá. Mesmo sabendo que lá eu passava fome, que eu tava na sujeira. Aqui é maravilhoso, mas eu tenho vontade de voltar pra lá todo dia. Então você tranca a porta, passa um cadeado na porta para eu não sair, nem se eu quiser. Então eu vou querer sair, mas a porta vai estar trancada, eu não vou ter jeito de sair. Aí ele vai falar assim: pode sair. Não quero forçado. Eu quero que você fique aqui por amor. Por amor a mim. Você não me ama, não? Você quer ir embora toda hora. Você tá aqui comigo, mas você tá olhando lá para fora toda hora. Você tem saudade. Você tem saudade daquela vida sua? E você quer ficar lá? Fica, pode ir. Eu não vou trancar a porta de jeito nenhum. A porta vai ficar escancarada. A chave tá aqui, ó. Eu posso até trancar a porta, porque, né, a casa ficar aberta vai ser difícil, mas a chave tá aqui. Quando você quiser ir embora, pode ir. Eu não quero uma escrava. Eu quero uma pessoa livre, que me ame livremente. Eu não. Você não quer? Tchau. Tchau. Eu vou. Eu não preciso desse amor forçado, não. Eu não quero esse amor forçado, não. Eu quero que você me ame livremente. Você é livre, tá? A chave tá aqui, ó. Toma, eu vou fazer uma cópia pra você da chave. Eu não quero uma esposa que não vai embora porque eu tranquei a porta e joguei a chave fora para ela não ir. Não existe isso. Eu não casei para isso. Tá doida? Maluca? E o rei ia falar isso pra você. Então é a mesma coisa. Você tá com Deus, mas nossa, eu tô morrendo de saudade do mundo. Queria tanto voltar. Eu tô aqui na vontade divina, mas eu queria tanto voltar para minha vontade. Eu queria tanto. Senhor, me prende, Senhor. Tranca a porta para eu não sair. Ele vai falar, não, ele quer. E ele fala isso muito, que ele quer um amor livre e não forçado. Aí ele até fala assim que tem um trecho que ele fala que os homens fazem isso. Os reis humanos fazem isso. Que se contentam com esse amor forçado. Que se contentam com esse amor que é forçado, que ele sabe que a pessoa não ama, que a pessoa tá ali por interesse. Tipo assim, que os homens até suportam esse amor, assim, mas ele não. Você quer ir, a porta tá sempre aberta, gente. A porta tá sempre aberta pra gente sair. E nunca vai forçar. Ah, mas por que ele fala que a gente não sai? Porque a gente não quer sair. Por quê? Porque pelo conhecimento que a gente tem, pelo tanto que o palácio que você tá morando é lindo, você olha lá para fora e fala, misericórdia. Pode deixar escancarada a porta, Jesus. Eu não quero ir, não. Eu te amo. Eu quero ficar aqui eternamente. Eu não quero sair de jeito nenhum. Eu não quero sair, não. Eu sei que a porta está aberta, mas o conhecimento que eu tenho faz eu nunca querer sair. É uma porta. O conhecimento é como se fosse uma porta que me faz não querer sair. Mas forçado, gente, forçado é escravidão. Imagina você sendo esse rei e sabendo que a sua esposa tá ali só porque você trancou a porta. Que se você abrir a porta por um momento, ela sai e nunca volta, nunca mais volta. Que amor é esse que você tá recebendo dela? Que confiança que você tem nela? Que ela te ama? Que relacionamento mais triste, que você sabe que você não é amado, que não é amor, que é interesse, que ela ainda tá ali porque você, né, pensa, você se coloca no lugar de um rei que vive assim, que você não tem o amor da sua esposa, não tem. Ela não te ama. Ela tá ali por conveniência, você tem que colocar um monte de guarda. Mesmo sendo rico, mesmo dando tudo para ela, ela quer sair e você tem que pôr um monte de guarda na porta para ela não sair. Ou então ela sai escondido. E aí você tem que colocar guarda para ela não sair escondida e te trair. Já pensou? Que relacionamento horroroso. Então é assim. A gente falar que quer escapar, não, eu vou escapar. Vou dar minhas escapadinhas.
vou de vez em quando usar minha vontade. É parecido com isso, é muito pior, porque a gente está falando de Deus. A gente está falando da vontade de Deus, do amor a Deus, do nosso Pai, do nosso Criador, de Deus. Tá muito sério. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, volume 3, 57 e 58. Tema 31, né? 2 de abril de 1900. O estado de vítima de Luísa é estar constantemente à disposição da divina vontade. Nesta manhã, tive que suportar grande sofrimento devido à ausência do meu querido Jesus. Mas ele compensou minhas dores atendendo a um desejo antigo que eu nutria de saber algo específico. Eu estou lendo do livro, né, impresso, por isso que tem diferença do texto. Portanto, após girar e girar novamente em busca de Jesus, ora o chamava com oração, ora com lágrimas, ora com cânticos, na esperança de que minha voz pudesse tocá-lo e assim fazê-lo aparecer. Tudo em vão. Repetia meus lamentos. Perguntava sobre ele a todos que encontrava. Finalmente, quando meu coração se sentia prestes a romper e não aguentava mais, encontrei-o, mas o vi apenas de costas. Lembro-me de uma resistência, lembrando-me de uma resistência que havia mostrado a ele e que mencionarei no livro para o confessor, pedi-lhe perdão, e parece que chegamos a um acordo. Tanto que ele mesmo me perguntou o que eu desejava. Eu disse: por favor, faz-me conhecer tua vontade sobre meu estado, especialmente o que devo fazer quando estou com poucos sofrimentos e tu não vens. E se tu vens, é quase como uma sombra. Assim, sem te ver, sinto meus sentidos concentrados em mim mesma. E encontrando-me nesta posição, sinto como se estivesse agindo por conta própria, e que não fosse necessário esperar a chegada do confessor para sair deste estado. Então aqui é até sutil, né? Porque a Luísa, ela fala de um jeito como se não fosse nada, né? Como se fosse natural o que ela está perguntando. Que a gente poderia olhar e falar, mas a Luísa só está tirando uma dúvida. Ela não está querendo sair do estado de vítima. Mas aqui Jesus deixa claro para a gente que está lendo, porque ele sabe, ele vê o coração dela, ele vê a intenção dela, né? Porque assim, à primeira vista, você lê e fala, não, ela está querendo tirar uma dúvida, né? Mas a Luísa, é o que a Aline falou, né? Nesse primeiro momento aqui, é muito complicada a situação dela, porque ela está sendo purificada, né? Então ela mostra, e Jesus faz este propósito, né? Mostra pra gente como é difícil a vontade humana, né? Como ela é resistente. Então, pra gente, querendo ou não, é um ensinamento valioso, né? Porque a gente tem que ver como é a vontade humana, como ela age, porque às vezes é muito sutil. E aí, às vezes, nós mesmos vamos viver situações parecidas e achar que isso que a gente está falando não é nada, como muitas vezes a Aline já nos corrigiu pessoas aqui no grupo, corrigiu a gente várias vezes,
nos orientando, né? Que às vezes a gente fala uma coisa e a gente acha que não tem intenção ali por trás, mas a vontade humana sempre vai ter o interesse para si. Então a Luísa fala aqui: ah, Senhor, eu quero saber, resumindo o que ela falou, né? Eu quero saber assim, quando eu estou lá no meu estado de vítima, no meu estado habitual que ela fala, né? E o Senhor não vem, só que eu não estou sofrendo tanto, eu estou ali meio livre, né? Não estou tão amarrada pelas suas mãos, digamos assim, né? Porque o estado dela de vítima é como que eu posso dizer assim, tem consequências físicas para ela, né? Ela não consegue se mexer, fica na cama e tudo. E é, espirituais também, né? Mas ela tá falando das coisas de sair do estado físico que ela se encontra ali. Aí ela fala assim: quando estou com poucos sofrimentos e o Senhor não está presente, eu vejo que eu estou livre, né? Ela até fala que sente agindo por conta própria, como se não fosse preciso do confessor vir e dar obediência para ela sair, né? Que ela consegue sair por ela mesma. Só que o que que Jesus falou para ela lá na frente, para ela entender, né? Que não é por ela, não é da cabeça dela, não é da ideia dela que ela tem que sair. Se Jesus não manda o confessor tirar ela, dar obediência para ela sair do estado, e o próprio Jesus não está, é para ela se manter naquele estado que ela está. Se ela consegue sair ou não, isso é indiferente, né? Se ela consegue sair sem o confessor, é indiferente. Ela precisa do confessor. Meu celular caiu. Ela precisa do confessor. Ele quer que ela necessite dele, né? E ele tem os propósitos. Então, a vontade humana dela aqui tem a visão tão curta que não consegue enxergar, né? Jesus já falou disso no livro do céu, sobre a questão do confessor, né? Ele precisou que a Luísa tivesse ali toda orientada, por causa da igreja estar acompanhando o caso dela desde o princípio, né? Para não ter dúvidas, por todos os propósitos que envolvem uma santificação dela futura, né? E é necessário a igreja, né? E aí a Luísa fica com a resistência em relação ao confessor, porque ela sempre, desde o início, ela queria que fosse só entre ela e Jesus. Ela não queria nem que tivesse sinais externos. Então, quando a gente lê um trecho, é importante a gente lembrar do contexto em que o contexto em que a Luísa viveu, né? Tudo que ela falou para ele anteriormente. No início ela falava que queria que nem a família soubesse. Então tem todos esses motivos, né? E ela mantém assim durante muito tempo essa resistência em relação a necessitar do confessor. Mas Jesus insiste, né? E aí o que a Aline estava falando desse jeito da Luísa, que no início, né, foi difícil para ela entender e ela é a questão de debater, né? Nesse trecho aqui, ela debateu muito com Jesus, assim, ela foi insolente mesmo, né? Então, eu também tive a mesma impressão que a Aline teve. Não é que a gente julga a Luísa. Eu até falei disso num outro trecho que eu meditei, acho que foi até nos 31 dias com Maria, que eu lembrei de um trecho, eu não lembro se foi. Mas é porque a Luísa, ela foi caminhando devagarinho, devagarinho, gole a gole, né? E nós temos a bênção de ter uma experiência de estudo daquilo que ela já viveu. Então, quando a gente vai num trecho lá da live, por exemplo, que medita o trecho do volume 36, até nem só isso, né? Mas a forma como a gente estuda intercalando os textos faz a gente avançar no entendimento de muita coisa que a Luísa foi tendo entendimento muito devagar. Então, quando a gente fica do lado de Jesus, quando a Aline fala, como a Aline falou nesse trecho, né? Eu fico do lado de Jesus. É a Aline falando, né? E nós também. Porque a gente tem a visão completa. A gente já tem uma visão mais ampla do livro do céu, né?
A gente já está estudando uma coisa que a Luísa viveu dia após dia. Então, ela não teve acesso a conteúdo sobre essa questão que ela está vivendo lá da frente, né? Ela viveu dia após dia, é isso que a gente tem que entender também, né? Então, não é que a gente julga a Luísa, é porque a gente já tem uma visão maior. E aí, quando a gente estuda e a gente olha para ela, a gente entende a vontade humana. É importante para a gente entender a vontade humana, para a gente ver o quanto ela é resistente e também perceber essa sutileza, né? Porque muitas vezes na nossa vida vai aparecer situações que parecem muito inocentes, mas tem uma vontade humana por trás ali, que é sutil e a gente não percebe, né? Então, o que eu percebo aqui, quando ela fala isso, que quer saber qual é a vontade dele, na verdade ela está jogando com ele, né? Ela está falando assim, mas se eu posso sair sozinha, então eu tenho que esperar o confessor de qualquer forma. É meio que um jogo dela, né? E aí ele sabe, ele percebe, e não só percebe, porque perceber a gente percebe na fala dela, mas Jesus conhece o coração da gente. Não tem como enganar ele, né? Então, por mais que externamente a gente diga algo, Jesus sabe o que está dentro do nosso coração e a gente não consegue enganá-lo, né? Então, na divina vontade não tem essa de com Deus, de qualquer maneira, não tem essa de esconder, não, né? Mas é aquilo que a Aline falou. Nesse início é muito complicado para essa purificação que ela vive. É a vontade humana que a vontade humana dela arruma muita confusão com ele, por causa de coisas que ela quer impor, né? E o interessante é que essas coisas que ela quer impor, como eu disse, são coisas disfarçadas de bem, né? Então não são coisas da vontade divina, são coisas da vontade humana mesmo. E que ela quer passar como se fosse nada, né? Como se fosse uma coisa boba. Aí Jesus responde para ela: quer tu, quer tu sofras ou não, ou seja, você sofrendo ou não, quer eu venha ou não, teu estado pertence sempre o de vítima, permanece sempre o de vítima, especialmente porque essa é a minha vontade e também a tua. Então, o que ele está dizendo para ela? Você não se ofertou como vítima, não é a sua vontade, não é a minha. Eu não venho. Ou eu venho, o seu estado é o mesmo. Ou seja, é aquilo que eu falei, né, no início. Independente se ela sofre ou não, independente se Jesus vem ou não, ela tem que se manter. Porque se ela sai por livre e espontânea vontade, se ela sai sozinha, né, vai ser pela vontade dela. Ela escolheu o momento de sair, e não Jesus. Então não vai ser vontade divina, porque foi ela que escolheu, né? Então eu lembrei também de aquele caso da Aline, da questão da, do exemplo que ela deu, acho que foi do coral, ela falando, né, que ela aguardou o sinal de Deus. Ela não toma decisão por ela mesma. Lembrei, ela falando assim que ela não ia ligar para a moça para pedir para voltar para o grupo, ela ia esperar o sinal da divina vontade, porque ela não ia fazer nada da cabeça dela. Ela sempre espera o mover da divina vontade das coisas e sempre move, ou para que sim, ou para que não, né? Então é isso que é não opor, colocar a nossa vontade, né? É um exemplo, né? Em outras situações exige a gente um agir, né? Em outras um esperar. Então, há sempre um discernimento ali que a gente tem que fazer, ou agir ou não agir, né? Que vai ser você não colocar a sua vontade, porque, por exemplo, no meu caso, a decisão que eu tive que tomar foi uma ação e não uma não ação, né? Eu tive que fazer uma ação, né? Eu tive que falar, eu tive que conversar e pedir meu esposo para sair de casa, né? Mas muitas vezes a gente tem que esperar a divina vontade mover as situações, né? Em vários casos que a Aline já deu até exemplo aqui, que ela espera o mover da vontade divina para saber o que fazer. Em muitas situações ela já deu esse exemplo. Agora, é isso que ele está falando para Luísa. Luísa, eu não vim.
e nenhum confessor veio te tirar, permanece. É isso que ele está falando para ela, né? Em outras palavras. E aí ele fala para ela, é a minha e a tua vontade. Não julgo pelas obras realizadas, mas pela vontade com que são feitas. Então ele está falando para ela assim, eu não julgo aqui, eu não vou pesar na balança as coisas que você faz, as obras realizadas, ou seja, se você sofreu mais, ou se você permaneceu como, se você sofreu, é porque ela fala que estava sofrendo pouco, né? E depois ela vai pedir mais sofrimento para ele. Então ele quis dizer para ela assim, não é o quanto você sofreu, é o quanto você viveu na minha vontade. Por isso que ele fala, mas pela vontade com que são feitos. Então pode ser que ele, vamos imaginar, que ele falasse com ela assim, você durante toda a sua vida vai sofrer durante 1 ano e é só. O resto você não vai sofrer. Ia ser a vontade dele. Então esse ia ser o valor, o cumprimento da vontade dele durante o período que ele queria. E ela se contentar em não sofrer durante o resto da vida dela toda, por mais que ela quisesse. Por mais que ela tivesse o desejo e ela achasse que era o correto. É aquilo que a Aline falou, né? Aqui ela está tentando ensinar a Deus como fazer, né? A vontade humana dela está falando aquilo que é melhor. Ah, mas eu acho que eu posso sair sozinha. Mas ela não tem a... não tinha ainda a noção aqui da questão da vontade de Deus ser a prioridade. Ela estava impondo a vontade dela, né? Então ele está falando, não é pelas obras. E aí a gente não consegue não pensar na santidade humana, né? Porque na santidade humana, por que ele está falando isso para ela aqui? Porque ele está vendo no coração dela, né? Não é pelas obras realizadas, porque ele está vendo ali no fundo do coração dela que ela já ia pedir o sofrimento, né? E aí, por causa da influência da vontade, da santidade humana. Porque santidade, naquele tempo, era vista assim como esse sofrimento físico, né? E esse, assim, se a gente for olhar os santos, eles mesmos se infringiam sofrimentos, né? Quando não tinha sofrimento trazido ali por alguma doença permitida por Deus, eles mesmos infringiam sofrimentos neles, penitências duríssimas. Então, é como se, por isso que ele fala, né, sobre isso no livro do céu. Por isso que a Aline sempre explica para a gente a diferença da gente ser guiado pela vontade divina, até mesmo no sofrimento diário da nossa vida, né? E da gente querer só aquilo que Deus quer e não aquilo que sai da nossa cabeça, mesmo que seja com a melhor das intenções, né? É isso que ele está falando aqui. Pode ser que você trabalhe a vida inteira para mim ali, com coisas que saíram da sua cabeça que para mim não vão ter valor. Aí vai ser uma vida desperdiçada. Você poderia estar vivendo coisas que eu queria que você vivesse, você saiu porque você queria viver outras coisas que você pensava que eu queria. Então, não é a gente tirar a coisa da nossa cabeça. Ah, eu acho que Deus quer assim. Não, não tem que achar. Deus é que sabe, né? Então, é o que a Aline falou, né? Ela deveria estar ali disponível. O estado dela era esse, né? Estar disponível para sofrer ou não. Sofrer no momento que Deus queria e ser aliviada no momento que Deus quer. E assim nós também, né? Estar disponíveis, entendendo que o sofrimento ou qualquer outra coisa que for ser permitida na nossa vida é por Deus. Então é no momento que Ele quer e não no nosso, na nossa escolha, né? Porque muitas vezes a pessoa entende a santidade, como eu acabei de dizer, né? Como a santidade humana. Que, eu não estou sofrendo nada, então quer dizer que ah, tá leve, então devo estar no caminho errado. E não é assim, né? Não é assim, a gente não sabe os propósitos de Deus. Igual o caso que a Aline contou na live, da moça, que ela contou a vida dela, que sofreu muito com os filhos e tudo. A gente não sabe julgar nada, porque a gente não tem a visão do todo, né? Então só Deus sabe. Ele vê aquilo que nós não vemos. E aí a Luísa responde assim para ele: Meu Senhor, está bem como tu dizes,
Mas parece-me que sou inútil, tá vendo? Ela vai falar, parece que sou inútil, que eu não estou sofrendo. Perde-se muito tempo e sinto um incômodo, um medo. E então chamar o confessor atormenta minha alma, como se não fosse tua vontade. Então ela está muito confusa. Ela acha que ficar sem sofrer muito, ela está sendo inútil, perdendo tempo, ela sente um incômodo e medo, como se não fosse a vontade divina, né? E aí ela ainda acrescenta que ela acha que chamar o confessor cria um tormento na alma dela, como se não fosse vontade dele, como se fosse um capricho dela, não sei o que ela pensa, né? Mas é o contrário, né? Porque ela fala que não queria o confessor ali, né? Para presenciar, para ter que depender dele, né? Muitas vezes ele demorava, ele tinha outras coisas para fazer, não sei o que ela passava na cabeça dela, né? Mas que ela não queria o confessor, ela não queria, porque ela tá falando com todas as letras aqui, né? Então ela tá arrumando encrenca das grossas, das bravas mesmo. Ela tá se impondo com toda a força que ela quer ter, ela fez confusão mesmo. Assim, passa a impressão de que ela tá preocupada com virtude, né? Porque escolhendo, né, fazer, quando fazer, no sentido assim, eu acho, Jesus, que é inútil eu ficar aqui se não for para sofrer. Porque todo santo sofre, tem doença, tem isso, tem aquilo, então eu vou ficar aqui à sua disposição, mas eu não vou sofrer nada. Ela fala que eu perde-se muito tempo, sinto um incômodo, um medo. E aí ter que chamar o confessor, ela fala que atormenta a alma dela. Então ela está dizendo, nossa Senhor, isso para mim é muito sofrido, eu não queria passar por isso. É como se ela estivesse falando isso. Ela está impondo a sua vontade. Mas ele está mostrando isso para a gente, fez ela escrever para a gente ver, né? Como é confusa a vontade humana, né? Aí ele vai falar para ela: tu achas que é pecado chamar o confessor? Né? Olha que estranho, né? A cabeça dela, né? Na verdade, parece assim que ela quer impor a vontade dela e fica inventando desculpa, né? Passou essa impressão. Mas não que a gente está desrespeitando a Luísa quando a gente está falando isso, né? Igual a Aline falou. A Luísa é, sofreu coisas inauditas, assim, coisas surreais. A gente respeita muito a história da Luísa, mas a gente tem que perceber isso que Jesus está mostrando para a gente, que ele está mostrando a vontade humana ali, real, ao vivo. Então a gente vai aprendendo que é olhando a vontade humana, aprendendo a não ser como ela agiu aqui. E a gente sabe que nos outros volumes, mais para frente, ela foi sendo purificada disso, e Jesus foi aos poucos purificando mesmo, né, essa vontade dela. E a gente sabe que ela viveu na vontade divina. Então não é porque está narrando aqui e a gente está falando isso, porque a gente está estudando a vida dela. Então não tem como não comentar, né? É tudo que ela viveu, incluindo esse início de purificação que para ela foi tão difícil. Ela sofreu muito. Então é o que a Aline falou, eu faço das palavras dela as minhas palavras, né? Porque a gente respeita muito a história da Luísa. Sem ela não teria os 36 volumes. Se ela tivesse realmente imposto a vontade dela a falar que não iria escrever, não teria o conhecimento da divina vontade, talvez nesse tempo, talvez fosse depois, né? Talvez Jesus teria que encontrar outra pessoa, enfim. Então, ele fala, pergunta para ela, achando estranho, né? Tu achas que é pecado chamar o confessor? Ele perguntou porque achou estranho, né? Ela falar. E ela, não, mas temo que não seja sua vontade. Luísa tá, na verdade, assim, Luísa tá confusa igualzinho eu tava. Quando eu tava, eu não queria perguntar, olha pra você ver, tanto que a vontade humana é. Eu fiquei atormentada meses, meses antes da Aline vir falar comigo, que ela percebeu o tanto que eu tava estranha, que eu não tava meditando, que eu não tava fazendo as coisas. E aí, quando ela foi falar comigo, que eu contei pra ela tudo que tava acontecendo, ela falou, né? Você tem que terminar com ele, tem que fazer aquilo que você já tinha combinado com ele, que se ele não mudasse, você ia terminar de vez e tal, enfim. Vocês já sabem da história. Mas antes disso, eu estava há meses muito atormentada, porque vinha no meu coração
Jesus me inspirando a terminar com o meu esposo, a fazer tudo que a Aline já me orientou por último agora, mas eu achava que essas inspirações divinas eram a minha vontade. Olha pra você ver que loucura. Eu achava que eu ia estar fazendo a minha vontade em terminar por causa do sofrimento, entendeu? Que era como se eu estivesse falando para Jesus que eu não queria sofrer. Olha para você ver, querendo ou não, eu tava igualzinho Luiz aqui, né? Pensando em virtude. E a Aline já tinha falado isso comigo, que é cuidado, porque pode ser que você mantenha um casamento só por virtude. E isso não é vontade de Deus. Porque tá uma desordem, assim, muito grande, com pecados graves. Então, você nem vai sair de uma situação que não é vontade de Deus, como vai estar prejudicando a salvação do seu esposo, porque ele vai continuar pecando gravemente, sem chance de melhorar, sem uma chance assim de acordar para a vida. Então, e olha para você ver que loucura, eu pensava que eu ia estar fazendo a minha vontade, porque eu estava sofrendo muito, gente. Vocês não têm noção, não. Vocês não têm noção. Um dia eu vou detalhar, assim, com todos os detalhes horríveis, assim. Eu não apanhei, nada disso, mas é muito sofrimento, muito sofrimento. E aí a gente fica pensando que a gente está querendo fugir do sofrimento. Mas não era um sofrimento imposto pela vontade de Deus. Era um sofrimento imposto pela vontade humana, quase que diabólica da outra pessoa, né? Então não era a vontade de Deus que eu ficasse ali. Então, quando a Aline falou isso, tirou um peso das minhas costas, tão grande, mas tão grande, que vocês não têm noção. Tive que pausar o áudio que minha filha me chamou, mas é isso, né, que eu tava falando, que é a mesma coisa que ela tá passando aqui. Então, vou terminar de ler aqui. Ele pergunta: achas que é pecado chamar o confessor? E ela: não, mas temo que não seja sua vontade. Aí Jesus fala: do pecado tu deves fugir até da sombra, mas do resto não te deves preocupar. Então, se não é pecado, não é pecado, tem que ser a vontade de Deus e não a nossa. Então, se não é uma coisa que não é pecado, a gente não tem que ter medo, né? Então, ela agora acha que não é a vontade dele, mas não é pecado, né? Então, ela estava fazendo algo. É a questão da confiança, né? Do entender também. O entender, esforçar para entender o contexto das coisas, né? Não estou falando da Luísa, estou falando de nós, né? Da gente se fazer um esforço, né, para entender, se colocar e perguntar, e se tiver dúvida, falar, né? Então, assim, eu poderia ter, se eu tivesse me abrido com a Aline mais antes, né? Meses antes, não teria passado tanta coisa, né? E, e teria feito a vontade de Deus o quanto antes, né? Mas eu fiquei confusa, e isso essa confusão que eu tava, não vem da vontade divina, a perturbação que eu tava. Ah, enfim, é tanta coisa, né? E tinha uma resistência ali, né? Mas eu realmente estava pensando que a vontade era minha, né? De sair, mas enfim. Aí ele fala: do resto não se deve se preocupar, só do pecado que você deve fugir. Aí ela fala: se não for tua vontade, de que serve? Então ela continua insistindo, né? Achando que não é a vontade de Deus que ela ficasse ali. E aí Jesus vem falar para ela. Aí ele vai jogar limpo com ela, né? Vai jogar na cara dela, né? Ah, parece que minha filha quer fugir do estado de vítima. Não é verdade? Porque ele pergunta, porque já viu no coração dela, né? E ela nega, ela fala. Eu, toda ruborizada, disse. Ficou com vergonha, né? Toda vermelha. Não, Senhor, digo isso para quando algumas vezes tu não me fazes sofrer e não vens. De resto, faz-me sofrer e eu não me preocuparei. Então ela ainda impõe, né, para ele, que é para ele fazer ela sofrer, escolhendo, né, falando o que é correto fazer, né, o que Jesus tem que fazer, e impondo para ele, eu quero é sofrer. Se o senhor me fizer sofrer, eu vou ficar tranquilo, mas não é sempre.
que ele quer fazer ela sofrer. Às vezes que ele propõe para ela o sofrimento e dispõe para ela o sofrimento é pela vontade dele, pelo propósito maior, não é por ela. É isso que ela não entende, né? Não é por ela. Ele não está trabalhando a santidade que é para ela. É um propósito grandiosíssimo, né? Não tem nada a ver com a santidade pessoal dela, de mérito para ela, né? Foi difícil fazer ela entender, né? E ela também, pelo fato de ser vítima, querendo ou não, tem a questão dela pedir para sofrer no lugar das outras pessoas, né? Tem essa parte também. Por isso que ela pede o sofrimento, né? Porque ela quer aplacar ele totalmente para ele não castigar, né? Tem essa parte também. Porque ela até fala, né? Aí ele percebe que ela tá querendo sair, né? Sozinha. É uma confusão que ela fez aqui, porque depois ela pede para sofrer, né? Então, ela não quer o confessor. Ela quer poder sair no momento que ela bem entender, né? Sem precisar do confessor. Sem necessidade do confessor. Aí Jesus ainda fala com ela, ó. Parece-me que queres fugir. Além disso, sabes tu, quando reservei vir e comunicar-te minhas dores, se na primeira, na segunda, na terceira, ou mesmo na última hora? Ou seja, ele está dizendo para ela, você não sabe, Luísa, se eu vou já acordar o dia vindo, né? Se eu vou vir na primeira hora do dia, ou se eu vou vir na última. Então, como que você fala que é porque eu não venho? Se você não sabe o momento que eu vou vir, né? Assim, distraindo-te de mim e te esforçando para sair, ocupar-te-ás com outras coisas, e eu, ao chegar, não a encontrarei preparada, e seguirei meu caminho, indo para outro lugar. Ah, entendi. Ele quis dizer para ela assim: se você sair, Luísa, e eu vi no momento que você sair, eu não vou te encontrar preparada, ou seja, você não vai estar ali no seu estado de sofrimento, e, e é bem na hora que eu vou vir. Então, como que você vai saber que é a minha vontade naquela hora, se é eu que determino tudo? É isso que ele está falando para ela, né? Então a gente não sabe, nós não sabemos. Se ele não nos comunicar, a gente não sabe. Se é algo que ele previamente nos fala, ele nos ensina, aí tudo bem. Agora, nesse caso de Luísa aqui, não. Ele não avisava para ela, Luísa, 3 horas eu vou vir aqui. É isso que ele está falando para ela. Ele nunca marcou horário. Nem dia, às vezes ele ficava dias sem ir lá. Então é complexo, né? O que ela está pedindo para ele aqui, bem complexo. E aí ela falou, que nunca seja, ó Senhor. Então, ela entendeu, né? Será que ela entendeu? Não quero saber de outra coisa além da sua santíssima vontade. Ela ficou bem assustada, né? E ele, fica calma e espera pelo confessor. Ele ainda frisou, né? Espera pelo confessor. Após dizer isso, ele desapareceu. Parece que me sinto aliviada de um grande peso com essas palavras de Jesus. Mas, apesar de tudo, não diminuiu em mim a dolorosa pena de quando Jesus me priva de sua presença. Deu até para entender nesse final, parece que ela ficou assim, mas no outro trecho ela ainda insiste um pouco, né? Fala que vai dar as fugidinhas dela, se ele não amarrar ela, né? Se ele mesmo não segurar ela. Mas no final aí ele fala do confessor, e aí ela fala que sentiu aliviada porque ela tirou a dúvida, mas que a privação ainda dói, né? Eu entendi isso, que ela se sentiu aliviada por ele ter explicado, por mais que ele brigou com ela, né? Mas que. Ah, ela sentiu aliviada porque ele falou para ela acalmar, né? Calmar e ficar à espera do confessor. Ou seja, quando ele fala isso com ela, significa que ele não tá bravo, né? Falou, calma, calma, fica aí, espera o confessor. Então ela ficou aliviada, mas ela reforça a ideia de que a, a privação dói muito, né? Mas é aquilo que a Michelle falou, né, na live ontem. A Luísa via Jesus, né? E aquele vídeo do menino, eu fiquei tão impactada com aquele menino lá americano, acho que é americano, né? Canadense, não sei,
que viu Jesus, gente do céu, que coisa mais linda. Só que ele sofre, né? Porque ele vê Jesus. Já imaginou, gente? A gente vendo Jesus, dá vontade de largar tudo e deixar tudo para trás e ir naquele momento, né? Foi isso que ele queria, né? Ele falava, não vai embora, o Senhor é tão lindo, você não vai voltar. Ele fala um monte de coisa, né? Mas ele ficou assim, extasiado, né? E ele chora, né? As lágrimas caem. Então, assim, é uma experiência muito forte, né? De fato. Então, a gente entende, né? O choro da Luísa, a gente entende o sofrimento dela. É igual a Luísa falou, né? A gente olha para a carinha dela, né? A gente sabe que ela teve as resistências dela, mas que foi tudo para nos ensinar também, né? Que Jesus permitiu que aflorasse ali a vontade humana, falasse para a gente poder ver, né? Para a gente poder ensinar, porque de tudo a gente tira um ensinamento, né? De tudo Jesus ensina a gente. Então, mostrando ali aquilo que não se deve fazer, a gente também aprende, né? Pelo comportamento negativo dela aqui, que Jesus vai mostrando para a gente também que ela vai mudando aos poucos, muito devagarzinho, mas vai. É um ensinamento também, né? Através do comportamento que não é para ser feito, né? Daquilo que é o oposto daquilo que ele esperava dela, né? E mostrando que é, é uma vontade humana, né? O que é uma vontade humana, né? Mostrando aquilo que é a vontade humana, para que a gente veja, para que a gente compare com ações que a gente também teve, né? E que a gente está agora aos poucos entendendo que não deve ser feito, né? Que é a diferença, vendo claramente a diferença. Ai, desculpa. Vendo claramente a diferença da vontade humana com a vontade divina, né? Então, vou ler outro trecho. E aí, o outro trecho, que é o 58, 9 de abril de 1900, foi até interessante que a Aline falou, né, que ele deu um castigão nela, né? Porque 9 de abril, o dia 2, são 7 dias de diferença, né? Então, ele ficou quase uma semana sem ir até Luísa, né? Se foi isso mesmo, né? Que quando ela narra é quando ele aparece. Aí o título é O não se abandonar em Deus é usurpar os direitos de sua divindade. Usurpar é roubar, né? Então ela fala: Nesta manhã, após receber a comunhão, encontrava-me em um mar de amarguras, pois não via o meu sumo bem Jesus. Sentia todo o meu interior em estado de alerta, quando em um instante ele apareceu e disse, quase me repreendendo. Então ela estava num sofrimento de dar pena, né? Porque já pensou se ele tiver realmente aparecido depois de 7 dias, ela estava no auge do sofrimento. Então ele falou para ela: Não sabes que o não se abandonar em mim é querer usurpar os direitos da minha divindade, fazendo-me uma grande afronta? Portanto, abandona-te e acalma todo o teu interior em mim, e encontrarás a paz. E encontrando a paz, encontrarás a mim mesmo. Então, por que ele falou isso para ela, né? Vamos pensar. Porque ela estava há muitos dias sem ver ele e ela estava atormentada, né? Que ela fala aqui, ó. Estava em um mar de amarguras. Sentia todo o meu interior em estado de alerta, ou seja, agitado, né? Quando ele chegou. E aí, assim deve ter sido todos os dias dela. Então, ele veio falar para ela assim: Luísa, eu tô aqui há todos esses dias sem vir, mas essa era a minha vontade. Então, é como se ele tivesse ensinando a Luísa, através das ausências dele, da privação que ele impunha a ela, né? Que ele permitia, né? Não ir até Luísa, permitindo que ela ficasse privada dele para ensinar, né? Ela a aceitar a privação aos poucos, né? Então, quando ele priva ela, não era só porque ele queria castigar. Quando ele não vai a ela dar o sofrimento para ela, não era só por isso, era para ele ir doutrinando ela, né? E ensinando para ela
a ficar em paz, mesmo quando ele não tivesse. Então, mesmo a gente, quando a gente às vezes não tem uma resposta de alguma inquietação que vem, ou de alguma situação que a gente vive que a gente não tem ali uma resposta imediata dele, a gente se acalmar, né? Que ele vai responder, que ele vai guiar. Então, esse se abandonar que ele fala, é a gente aceitar aquilo que nos acontece, e mesmo que às vezes a gente não veja ali de imediato a divina vontade, que ele vai nos mostrar, que ele vai nos guiar, que ele é confiar, né? A confiança, o abandono vem da confiança, né? De que a gente está vivendo na vontade dele. Então, eu até nos 31 dias com Maria, Nossa Senhora infundiu em mim, assim, como eu posso dizer, assim, o tomar posse, sabe? De não ter medo de falar que vive na vontade divina, por mais que, que pode ser que eu de fato não esteja fundida 100% com a vontade divina, eu sei que é um caminho. Mas se eu não tomar posse hoje de falar que eu sou filha da divina vontade, eu nunca vou ser, de fato. Eu nunca vou me ver filha da divina vontade, porque vai ser como se fosse assim, vai ficar sempre no processo, entende? Na minha mente ou na minha, né, na minha cabeça, eu nunca vou ser, né? Porque se a gente ficar nessa de, é um processo, claro que é um processo, mas eu não preciso, eu tenho que falar, eu tenho que professar que eu vivo na vontade divina, por mais que eu ainda não esteja fundida 100% com a vontade divina, né? Por mais que ainda tenha muito a aprender, mas eu sou filha da divina vontade. Eu me consagrei a Nossa Senhora. Eu estou estudando, eu estou disposta, a minha alma está toda disposta a viver na vontade divina, né? E por todas as outras circunstâncias, né? Tenho a intenção ali de todos os dias entregar a minha vontade para Deus. Então, esse se abandonar que ele fala, que é o principal que ele fala, ó, não sabes que o não se abandonar em mim é querer usurpar os direitos de minha divindade, fazendo-me uma grande afronta? Então, se eu falo que eu quero viver na vontade divina, se eu entrego a minha vontade para ele, se eu tenho essa intenção, e eu não me abandono naquilo que me acontece, como no caso da Luísa aqui era a privação, né? No nosso caso pode ser várias outras situações. Então, se eu não me abandono e fico em paz, eu fico perturbada, querendo colocar ali algo de mim, ou realmente interiormente não aceitando aquilo que acontece, de verdade, né? E tentando entender o propósito ali e tudo mais, eu estou usurpando do direito dele no sentido assim que eu entendi, que porque Deus, ele nos criou, né? Então, o natural seria a gente viver na vontade dele. Então, quando a gente, no outro trecho ele fala, né? Acho que é no trecho da live que ele fala que não é, eu não lembro as palavras, eu tô até com um trecho aqui, e no trecho da live ele fala, né, que se a gente se subtrai da vontade dele, ou seja, não vive na vontade dele, a gente está rompendo com a comunicação que tem entre Deus e a alma. E aí a gente vai estar assumindo que a gente vai estar vivendo por conta própria. Então, ele tem direitos sobre nós, porque ele é o nosso Criador e ele nos criou para viver em comunhão com ele, sendo morada dele. Então, ele tem direitos sobre nós, querendo nós ou não. Ele é nosso Deus, nosso Criador, nosso Pai. É a mesma coisa da relação de um pai para filho natural aqui da Terra. Nós temos direitos sobre os nossos filhos, né? De guiá-los, de orientá-los. É a mesma coisa. Então, o filho que se impõe, o filho que é menor de idade, por exemplo, e se impõe sobre o pai, ele está roubando do pai, querendo subtrair do pai o direito que ele tem
naturalmente, de corrigir o filho. O pai tem direito e o dever, né, de corrigir seu filho. E aí o filho, não aceitando e querendo mandar no pai, inverte a ordem, né? Então, o que Jesus está falando aqui, que se eu falo, me proponho a viver na vontade dele, e eu não me abandono àquilo que acontece, ou seja, quando a Luísa está perturbada, é como se ela não estivesse aceitando a privação. Quando ela fica muito perturbada, porque eu sofrer naturalmente, por ficar sofrendo ali por causa da privação, é normal, mas porque dói, né? Ele espera que ela realmente sofra, chore e tudo. Mas o ficar perturbada, é o que ele falou da paz aqui, ó. Se você encontrar a paz, você vai me encontrar. Porque você vai ter se conformado com a vontade de Deus, que é a privação. De outra forma, não, você vai estar tirando. A Aline até leu o significado de usurpar os direitos de um rei, né? É roubar, é dar um golpe, é fazer algo ali que está totalmente fora da ordem, né? Por isso que ele fala para ela, se abandona, ou seja, aceita a privação, fica calma, acalma todo o teu interior, ou seja, porque ele também não poderia vir na alma dela, permanecer, se ela não tivesse em paz, se tudo nela não tivesse no lugar, né? Então é muito sério que ele está falando de usurpar aqui os direitos, né? Então, se a gente está estudando, a gente está entendendo que Deus tem direitos sobre nós, que a nossa vida é dele, que a gente entendeu isso, quando a gente se perturba por aquilo que acontece, a gente está dizendo que não concorda. A gente está usurpando os direitos que ele tem de fazer aquilo. É como se a gente estivesse assim, de manhã a gente fala, reza, né? Divina vontade, reina na minha vontade. Aí vem uma vontade de Deus e eu me perturbo toda e fico toda e continuo na perturbação, porque eu não entender de primeiro plano é natural. Mas aí depois a gente entende, a gente vai para Deus, né? Igual a Aline sempre nos ensina. Você vai para Jesus e pergunta para ele vai te responder. Mas quando a pessoa permanece na perturbação e não aceita de jeito nenhum, e fica aquele incômodo interior ali, aquele sofrimento, aquela perturbação, aquela preocupação excessiva, é como se você não aceitasse que pudesse acontecer aquilo com você, né? Então, por isso que ele fala que usurpa os direitos, ou seja, se a gente fala, Senhor, o Senhor tem direito de fazer o que quiser comigo, a minha vida é sua. Só me explica, né? A gente só fala com ele assim, só me explica para eu ter consciência daquilo que está acontecendo. Ele vai e apronta alguma coisa bem grande, assim, ou alguma coisa pequena também, seja lá o que for. E a gente se perturba. E a gente sai do prumo e a gente não consegue fazer mais nada. E não... Então, quer dizer que você não deu direito para ele, nem usurpou, roubou de volta, tomou de volta. Tomou de volta. Não, senhor, você não tem direito de fazer mais nada. É isso que ele está falando, né? Foi o que eu entendi, sim, desse trecho, né? Que ele fala. É muito sério, né? Muito sério. É como se ele estivesse falando para ela, Luísa, você me deu a vontade, mas agora você está toda aí perturbada. Então, quer dizer que eu não posso te privar de mim. Eu tenho que ficar o tempo todo com você. Então, eu vou estar fazendo a sua vontade, não a minha, né? Então, é mais ou menos isso, né? Que aí no final ela fala assim: dito isto, como um raio desapareceu sem mais se mostrar. Ó Senhor, mantenha-me tu inteiramente abandonada e bem estreitada em teus braços, de forma que nunca possa escapar, senão sempre farei umas escapadinhas. Então, o que que ela está dizendo aqui? É o Senhor que tem que me manter abandonada. É como se ela estivesse dizendo: eu não consigo me abandonar. Se o Senhor mesmo não conseguir fazer uma força exterior aí para eu me abandonar, para eu me acalmar, eu vou sempre escapar. É como se ela estivesse falando isso, né? Ela está falando isso, né? Como não? Ela está falando isso. Então, é muito sério, né? Essas rebeldias dela, né? Porque aí é como se ela estivesse ameaçando Jesus, né?
É muito sério, né? O outro trecho ele deve falar alguma coisa sobre isso que ela falou aqui, né? Então é isso. Sobre esses dois trechos. Amém, Fiat.